Sopro de vidro. O que é a técnica? Sopro de vidro é uma técnica de moldar o vidro que envolve inflar o mesmo, fundido, em uma bolha com o auxílio de um tubo de sopro. Quem trabalha manipulando o mesmo é chamado de vidreiro ou soprador e usa como ferramenta para aquecer o vidro durante o processo um maçarico pequeno. Para que ela serve? Sopro de vidro serve para fazer e moldar diversas formas de vidro, que têm uma espessura mais fina, sendo essas taças, garrafas e peças decorativas. Quais limitações apresentadas pela técnica ou processo de fabricação? O controle sobre a forma e precisão do sopro na moldagem do vidro é uma variável constante, pois garantir que está na mesma temperatura ideal e a pressão do sopro também é muito difícil de garantir essas duas variáveis. O processo de fabricação acaba tendo as mesmas limitações, sendo pela forma que elas acabam sendo mais complexas, acabam se tornando cada vez mais difícil de ser maleável. Quais os custos que envolvem a utilização da técnica? Requer ferramentas, moldes, processo específico? Para a utilização da técnica, são necessários custos fixos, que possibilitam que o projeto seja realizado, sendo eles forno especial para aquecimento e outros componentes do vidro, como dito anteriormente, um maçarico fixo no plano de trabalho para a moldagem das peças e uma zarabatana para sopro do material. Os custos não fixos são de preferência os materiais como vidro oco, vidro maciço, vidro transparente, vidro colorido. Uma observação é que os vidros coloridos não possuem fabricação no Brasil, portanto encarece o preço, pois têm que ser importados. O que o arquiteto precisa saber para projetar corretamente a técnica de fabricação em questão? O primeiro passo é projetar essa técnica, é saber como ela é realizada. O primeiro passo é misturar os ingredientes, que são 70% areia, 14% sódio, 14% cálcio e 2% componentes químicos. O segundo passo é colocá-los em um forno exposto a uma temperatura entre 600 e 925 graus Celsius. Terceira etapa é nessa temperatura os componentes se tornam mais maleáveis e se unem. O material é colocado na ponta de um zarabatana e do outro lado o artesão vai com o próprio fôlego para soprar e criar uma bolha de vidro, onde o vidro começa a se moldar conforme o desejo do artesão. O quarto passo, o material passa um processo de resfriamento gradual até entrar em temperatura com equilíbrio térmico. Quais potencialidades da técnica? O uso do vidro oferece, através da sua maleabilidade quando aquecido, infinitas possibilidades de moldagem, onde cabe ao artesão manipular o vidro de acordo com suas técnicas, habilidades e criatividade, para se chegar no objeto desde um pingente até mesmo um vaso decorativo ou ainda uma peça de exposição de museu. Quais materiais é possível utilizar com essa técnica? Como o próprio nome diz, o material utilizado é o vidro, e esse vidro é mais conhecido como vidro de laboratório, já que ele é mais resistente ao calor e produtos químicos. Vacuum forming. O que é a técnica? Vacuum forming significa a formação a vácuo. É uma técnica que consiste na moldagem de plástico através de um processo industrial, este chamado de thermoforming. O processo se inicia com uma folha de plástico aquecida pela máquina que, antes rígida, passa a ser maleável e flexível. O plástico posicionado sobre o molde, que possui a forma desejada para a peça ser produzida, com a folha já posicionada, o vácuo é aplicado, fazendo o ar sair da máquina. Assim, o plástico toma o lugar que estava antes o ar anteriormente, ficando com a forma do molde. Para que ela serve? Para produzir peças tridimensionais com baixo custo de investimento e de forma rápida, já que as etapas são simples, agilizando o processo de produção. O que o arquiteto precisa saber para projetar corretamente a técnica de fabricação em questão? Para fazer o uso dessa técnica, o arquiteto deve se atentar às variações das propriedades de cada material. No caso, o plástico. Essas variações são do âmbito da resistência mecânica e UV, leveza, elasticidade, estabilidade e espessura. Para isso, é preciso fazer um bom estudo de caso, do tipo do objeto que será projetado e principalmente onde será implantado, devido às situações de exposição e uso. Quais os custos que envolvem a utilização da técnica? Requer ferramenta, molde, processo específico? Para a utilização dessa técnica, é preciso uma máquina específica para o processo, o material do projeto e o molde, embora possam existir variações relativas à máquina e característica do projeto. O primeiro passo é a colocação do molde na máquina. O
primeiro passo é a colocação do molde na máquina, molde este que pode ser de alumínio, massa plástica, MDF ou resina com o alumínio. O segundo passo é o posicionamento da folha de plástico. Logo em seguida, a placa de plástico é colocada na máquina. Geralmente, usa-se polietileno de alta densidade, mas também pode ser usados materiais como polipropileno ou poliestireno. O terceiro passo é o aquecimento da folha. Depois de posicionar a folha de plástico aquecida pela máquina, o tempo de aquecimento varia dependendo do tipo de uso do plástico. Após isso, ela vai estar mais maleável. Aí começa o quarto passo, que é a aplicação do vácuo. Com a folha pronta, a máquina lança o molde sobre ela, assim aplicando o vácuo. Dessa forma, a folha vai tomando a forma e o molde escolhido. O quinto passo é a retirada do plástico moldado, que depois de todo o procedimento ele vai estar na forma que foi deixado, o vácuo. Quais as potencialidades? Essa forma de se produzir não deixa de desejar quando o assunto é benefícios, além de dar resistência, durabilidade, acabamentos lindos e de primeira, ter um ótimo custo-benefício e possibilita alta produção, o Vacuum Former ainda é um eco-friendly, pois nenhum gás tóxico é lançado na atmosfera e toda a sorte de material pode ser facilmente reciclada. Quais as limitações? Devido à maneira de produção, a gama de máquinas que permitem o processo ainda é baixo, ou seja, apenas máquinas específicas podem fazer o resultado esperado, assim como o plástico também é o ideal para o trabalho. Como dito anteriormente, os materiais que possibilitam esse trabalho é a matéria-prima o plástico, pois ele é o único material que fornece esse tipo de elemento para fazer toda essa composição do vacuum forming.